Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia, Araxá. Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 28 de julho de 2017. Prefeita Araceli de Paula, muito bom dia. Bom dia Alexandre, Regina, Fabrício, Saulo, bom dia Araxá. É com satisfação enorme que nós voltamos à casa de cada um através do nosso programa. Prefeito, e uma semana extremamente produtiva em que a administração municipal assinou ordem de serviço importantes para o município. Olha, bastante importante e bastante participativa. Gostei muito da presença da população, seus diversos setores, ontem nas assinaturas dos convênios que nós fizemos, nas ordens de serviço que nós emitimos e a participação alegre, desenvolta de diversas classes da nossa sociedade. E isso demonstra que realmente Araxá está criando esse espírito de corpo, esse espírito solidário em benefício da própria cidade. Eu senti assim perfeitamente vibrar ali com mais vigor esse sentimento de Araxá. Nós anunciamos obras que realmente eram aguardadas pela população, umas há mais de meio século, outras são novas que estão ainda no seu nascedouro, mas que se tornarão efetivamente grandes precursoras do nosso desenvolvimento, do nosso progresso. Isso a gente sentiu, nós que temos uma sensibilidade política, na fisionomia de cada um, na participação de cada um, o que nos dá a ideia de uma cidade diferente que está surgindo em Araxá. E entre as ordens de serviço assinadas pelo senhor, nós tivemos inicialmente a construção da Escola Municipal Alice Moura. Exatamente. A Alice Moura, eu disse inclusive na solenidade que a Alice Moura era uma obra emblemática, porque ela era uma escola com mais de 50 anos, que conduziu milhares de alunos de Araxá, uma escola que nunca teve uma sede própria. E agora ela passava a ter uma sede própria e ela haverá de conduzir os alunos do futuro. Eu acho que ela tem esse sentimento de espírito araxaense. Sem ter uma sede própria, ela já conduzia a nossa juventude. Agora, com a sede própria, ela vai erguer muito mais essa juventude. E por falar no Alice Moura, eu volto a agradecer a CBMM pela sua participação decisiva, solidária, praticamente com 50% do custo da obra. Eu acho que isso é muito importante. Eu vou dizer mais, ela é o primeiro passo numa grande obra que nós vamos realizar lá na Vila Silvéria, restaurando e criando lá um setor cultural muito grande, um setor de expansão social muito grande, porque logo em seguida a Alice Moura virá o Dom Pichote, fazendo parte do mesmo projeto. Ao lado do Dom Pichote, na sua sequência, uma praça muito moderna. A região será toda restaurada com novo asfaltamento, com passeios, com nova iluminação. Enfim, será um local bastante agradável que nós entendemos que nós devíamos às pessoas que ao longo de muitos anos moram ali na Vila Silvéria e como que eram tanto quanto esquecidas pela administração. Foi um dia muito festivo, foi um dia que nos fez muito bem. E gostaria de deixar aqui a minha saudação aos professores, à direção do Alice Moura e a todos os alunos que estudaram lá. E a minha confiança naqueles que passarão a estudar na nova escola, se Deus quiser, a partir do próximo ano. Prefeito, e para a gente explicar para os nossos ouvintes, quando se fala em assinatura da ordem de serviço, significa que a empresa já está apta a iniciar efetivamente as obras? Ela já tem obrigação de iniciar a obra. Então ela já cumpriu as suas obrigações, inclusive com o depósito de calção, já recebeu autorização do município para iniciar a obra e ela já tem prazo pré-determinado para entregar a obra. E no Alice Moura, o prazo estabelecido, embora seja uma obra grande, uma obra de quase 5 milhões de reais, o prazo estabelecido foi de 7 meses. Nós pretendemos já no início do próximo ano estar funcionando no Alice Moura.
E o diretor da CBMM, Antônio Gilberto de Castro, presente à solenidade de assinatura das ordens de serviço, nos fala da participação da empresa na construção da Escola Municipal Alice Moura e do CEMEI Dom Pichote. Nós tivemos um pleito da Prefeitura na construção dessa escola. A empresa avaliou, não atendeu 100%, mas atendeu dentro de uma parceria com 50% do valor da escola que vai ser construída e também da creche para o próximo ano. Entendemos que é uma obra, um pleito da comunidade, principalmente, como o Araceli disse, uma escola que está há tantos anos em Araxá não tem uma sede. Então são obras que a comunidade demanda e a CBMM inserida na comunidade atende a esses pleitos de acordo com as nossas condições. Os critérios são os que sempre foram a avaliação do que se é bom para a comunidade, o que isso representa para a comunidade, e esta é a forma que nós temos de fazer esta avaliação e participação quando nós somos solicitados a participar. O secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete, também presente à solenidade, nos traz detalhes do projeto da nova Escola Municipal Alice Moura. É uma região que estava bastante abandonada, sem uma obra de efeito naquela região. Então ele pediu, vamos começar por um impacto, vamos ali criar, naquelas terrenos remanescentes da Rede Ferroviária Federal, vamos ali implantar a Alice Moura, vamos implantar o CEMEI Dom Pichote e no terceiro terreno, são 3 quadras, vamos ali desenvolver uma praça. Contratamos a empresa que já é contratada da Prefeitura para desenvolver esses projetos, buscamos um arquiteto de renome, um arquiteto que pudesse ali criar uma arquitetura diferente dentro daquilo que o prefeito esperava. Com isso, nós desenvolvemos o projeto tanto da Alice Moura quanto do CEMEI Dom Pichote e dessa nova praça. Então, essa é a primeira etapa daquilo que o prefeito pretende levar para aquela comunidade, que é a construção da Escola Alice Moura, uma escola tradicional de Araxá, que até hoje não tinha sede própria. É um projeto inovador, uma arquitetura diferente. Vocês vão ficar satisfeitos com aquilo que está sendo construído, vai ser construído. É uma escola completa, ela foi bastante debatida, principalmente para a educação. Nós buscamos atender tudo aquilo que a educação precisa, a educação básica precisa. São 12 salas de aula, ainda há área coberta para a prática de esportes, biblioteca, sala de reforços, quer dizer, é uma escola completa que com certeza vai trazer um novo alento para a Escola Alice Moura, essa escola tradicional de Araxá. São 3 andares, há acessibilidade através de um elevador, né, que vai atender as necessidades de todos aqueles. Inclusive, dentro da própria escola, nós temos, para pessoas de necessidades especiais, nós temos uma sala de reforços também, que vai atender esses alunos que precisam de uma atenção especial para o desenvolvimento dos seus estudos. Prefeito, e aí dentro dessa questão o senhor assinou outra ordem de serviço importante também que visa a revitalização da Avenida Antônio Carlos. A revitalização e um pouco da modificação urbanística da Antônio Carlos, sem perder aquela característica, digamos, de uma obra moderna. Ela precisa ser, no nosso entendimento, mais acolhedora. Ela precisa restabelecer um pouco o espírito da praça que ela sempre foi. Mais acolhedora, destinada ao lazer, destinada à participação da juventude, ao descanso das pessoas que moram no centro da cidade, e que ela não seja também um transtorno para o transporte central de Araxá, porque com a sua estrutura atual, ela como que prejudicou um pouco o trânsito, a situação viária central da nossa cidade. Então essas correções serão feitas. Nós vamos preservar aquilo que puder ser preservado, mas eu diria até que nós vamos humanizar um pouco aquela praça. Ela é muito áspera, ela é muito dura, tem muito cimento. Acho que ela precisa ter mais grama, mais flores, ela precisa ter mais pergolados, mais bancos. Ela precisa ser um lugar de acolhimento também, como sempre foi. Então, e como será uma firma de Araxá que irá executar a obra, eu espero que ela tenha esse sentimento também no momento em que estiver trabalhando ali. E quero deixar bem claro que nós não queremos desmerecer de forma alguma aquilo que foi feito lá. Queremos acrescentar. Esse é o nosso objetivo. E outra obra, prefeito, que também prevê um prazo curto de execução. Exatamente. De 5 a 6 meses nós esperamos entregar aquela obra, até porque ela é uma obra de menor porte. É uma obra que carece de muita sensibilidade arquitetônica, artística, mas de um prazo mais curto.
E com ela nós vamos estendendo até chegar à Igreja Matriz, até chegar próximo ao Colégio São Domingos, para tratarmos ali também da frequência, do trânsito das mães e dos alunos que frequentam aquela escola. Nós não vamos nos esquecer da proteção à Igreja Matriz. Enfim, são situações que vão sendo corrigidas e serão acrescentadas visando a melhoria da praça. O secretário Sebastião Donizete traz informações em relação à revitalização da Avenida Antônio Carlos. Também é outra obra que faz parte do plano de governo do prefeito Araceli de Paula. Nós estamos atendendo aquilo que era a expectativa. Dos pontos principais nós estamos atacando ali. Primeiro, a interligação da Calimério Guimarães com a Capitão José Porfírio. É uma cidade antiga da comunidade. Foi feita uma pesquisa que demonstrou que a população queria essa interligação. Nós estamos atendendo isso. Vamos recuperar aquelas passagens elevadas que já estão danificadas, as ações concretas estão danificadas. Vamos recuperar o pavimento em alguns pontos, principalmente em função do fluxo de ônibus muito grande ali, está bastante deteriorada, principalmente atrás do Teatro Municipal. Vamos criar um conjunto de semáforos ali em frente ao Banco do Brasil, interligando com o calçadão do Olegário Maciel. É o ponto de maior conflito entre pedestres e veículos. Nós vamos tentar ordenar um pouco aquilo ali e vamos fazer também ali dentro, próximo do Banco do Brasil, um pergolado, ou seja, um local onde, para criar um sombreamento, além da construção, além do plantio de árvores de maior porte e colocação de mais bancos para, como eu disse, criar atratividade. As pessoas sentirem prazer em ficar ali e poderem descansar, fazer o seu lazer e trazer, inclusive, não só os amigos, a população, a família, para que possa usufruir daquela praça. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Fabiano Santos Cunha, também esteve presente e fala a respeito das importantes obras que terão início em Araxá. Olha, eu gostaria de cumprimentar a administração municipal, na pessoa do prefeito Araceli, em nome, logicamente, não apenas nosso, mas em nome de todos os vereadores da Câmara Municipal de Araxá, que são testemunhas oculares do desenvolvimento da forma de governar que hoje nós experimentamos na cidade de Araxá. É com muita felicidade que, mais uma vez, nós participamos de um ato na Prefeitura Municipal de Araxá que trouxe notícias alvissareiras para a comunidade local, tendo em vista que nós sabemos da importância da construção da sede própria da Escola Alice Moura, que é uma escola cinquentenária, mas que, portanto, nunca teve a sua sede própria. Então, é uma notícia extremamente significativa para a cidade de Araxá, tendo em vista que, apesar de ter 50 anos, ela ganha a sua primeira sede. E a revitalização também da Avenida Antônio Carlos, que é um cartão postal de Araxá, que muito já foi feito naquele local, mas com certeza os ajustamentos que serão feitos naquele espaço trarão também, com muito mais intensidade, o espírito e o astral do sentimentalismo do araxaense. Não temos dúvida disso. Portanto, são ações extremamente importantes que integram tantas outras que o Poder Executivo tem feito. E a Câmara Municipal tem se postado como parceira do desenvolvimento, do crescimento da cidade. E essa integração, respeitando a independência dos poderes, ela é fundamental para o desenvolvimento da cidade que nós tanto amamos, que é a nossa querida cidade de Araxá. Prefeito, outro ato importante da administração municipal foi a assinatura que o senhor deu ao decreto de desapropriações necessárias para a implantação do viaduto na Rua Uberaba. Foi. E, na verdade, nós aproveitamos a reunião de ontem que nós estávamos dando ordem de serviço para o início daquelas obras, de lançarmos ali a pedra fundamental dessa arrancada para o futuro que nós esperamos dar, enfrentando as grandes obras, os grandes desafios que, na visão de muita gente, poderia emperrar o crescimento da cidade. Nós entendemos que não, nós temos que enfrentar esses desafios, mas enfrentar com trabalho, enfrentar com otimismo, enfrentar acreditando que Araxá tem necessidade de crescer. Os nossos horizontes são muito mais longos e nós temos que alcançá-los. Então, na medida em que nós fazemos o primeiro viaduto sobre a João Paulo II, nós já estamos pensando no segundo, pensando no terceiro, no quarto. Estamos pensando
em agregar todo esse crescimento horizontal de Araxá numa só cidade, num só núcleo, e fazer com que longas avenidas, com que as canalizações, com que os viadutos sejam fatores assim de urbanização da cidade, de melhoria do sistema viário, de aproximação de todos os setores da cidade. E com isso estendendo a cidade no sentido do sistema viário estadual, interligando com o sistema viário a nível nacional, com as BRs que passam por Araxá. Eu acho que o viaduto é um marco para, digamos, o deslanchar natural de Araxá, rompendo fronteiras e vencendo desafios. Eu acredito muito no vencimento de desafios, porque tem uma frase muito interessante que eu gostaria de repetir aqui: não existe nada impossível quando você quer fazer. Se você planta a primeira semente, se você não puder colher o fruto, outros virão e vão colher. Então nós temos que dar o exemplo fazendo as primeiras obras que forem possíveis fazer, e eu não vejo obra impossível em tudo aquilo que a gente se comprometeu a fazer. Se nós não fizermos, outros virão e farão. Agora, se nós ficarmos parados, nós estaremos impedindo, não é isso, que a cidade até desenvolva no futuro. Nós estamos sonhando com uma cidade muito maior do que a cidade que nós temos agora. E acho que o viaduto que nós vamos implantar com recursos próprios, esse viaduto será uma demonstração, será um marco de que Araxá é capaz de fazer tudo aquilo que é necessário ser feito. Da mesma forma que no passado nós retiramos os trilhos do centro da cidade unindo Araxá. Nós estamos estendendo essa união de Araxá para todos os bairros e para todos os cantos. Da mesma forma que nós canalizamos todos os córregos, nós e os outros prefeitos que vieram depois, nós comprovamos que é possível fazer. Da mesma forma que essas obras grandes, de grande porte, são realizadas em outras cidades, elas podem ser realizadas em Araxá. Araxá tem que ter essa convicção de que ela é capaz. O viaduto que interliga bairros, interliga pontos, ele jamais haverá de ser um fator de desagregação. Pelo contrário, o viaduto une, o viaduto facilita o intercâmbio das pessoas. Então, eu achei que aquela ordem que nós demos ontem para as desapropriações de 11 imóveis no centro de Araxá foi, digamos, o marco inicial de uma nova cidade. Eu sentia isso e percebi que a população que ali estava também sentia isso. Então é acreditar e trabalhar. Quando falam que existe crise, eu desconheço crise. A crise não existe para quem trabalha. Prefeito, o senhor acredita que a tendência nessa região é de um aumento no fluxo de veículos ali? O aumento ele acontece a cada ano, não é isso? Araxá é uma das cidades, em questão de veículo, comparado com a sua população, é uma das maiores do Brasil. Nós temos hoje uma frota de 70 mil veículos transitando por Araxá. Então nós temos que criar condições para que esses veículos tenham condições realmente de transitar. A mobilidade urbana hoje é uma realidade que nós não podemos negar. E nós temos que dar condições para que ela aconteça com normalidade, com segurança e, acima de tudo, com planejamento. É isso que nós estamos fazendo. Agora, eu gostaria de dizer que no caso específico da implantação do viaduto da Rua Uberaba, ele vai interligar a Câmara Municipal, que já está instalada ali, o centro administrativo que levará toda a burocracia do município para aquele setor, com todas as secretarias funcionando ali, com o cartório eleitoral, com a UPA, que haverá de ter uma concentração muito grande de pessoas, com direcionamento ao Uniaraxá, a Casa do Caminho, enfim, aquele setor da cidade, com os bairros que já tem ali imensamente populosos, com CSU, enfim, com toda aquela estrutura populacional que nós temos ali. Se você não dar condições de viabilidade, de locomoção, você vai realmente desfigurar todo o esforço que está sendo feito. Agora, quando eu digo isso a respeito do viaduto da Rua Uberaba, eu quero dizer o mesmo a respeito de todos os viadutos planejados da Amazonas. Passa por lá a qualquer hora do dia ou da noite, vê se é possível o trânsito ali. Passa pela Senador Montandon, vê se não é possível, se nós não temos que ampliar, que implantarmos a Ítalo Rossi, nós temos que criar esses corredores para que o trânsito possa fluir.
Se você for da capital Belarmino de Paula Machado, você vai ver que uma outra cidade está sendo construída com os loteamentos novos que estão surgindo naquela região. Então Araxá está crescendo em todas as direções. Se você engessar o centro da cidade, você estará estrangulando a cidade para o futuro. Então, isso não pode acontecer. Nós que temos essa visão mais ampla, temos que dar condições para que a cidade não seja sufocada por esse crescimento. Então, é isso que nós estamos fazendo. E lamento que pessoas não tenham essa visão, não possam olhar para a frente e ver o futuro de Araxá, que se desenha com muita nitidez para quem quiser ver. Eu acho que a cidade pequena que nós conhecemos, que nós amamos e que nós vivemos, essa cidade cresceu. Hoje é uma cidade que é referência nacional. Araxá tem ganhado pontos a nível estadual e a nível federal de uma forma extraordinária. Ela cresceu e nós temos que auxiliar nesse crescimento. Então eu gostaria de marcar a nossa administração com essa visão de futuro. E faço uma convocação a todos os araxaenses. Vamos tecer os nossos louvores ao Araxá de hoje, ao Araxá do passado. Mas vamos olhar com ousadia para o Araxá do futuro. Porque o Araxá do futuro realmente vai ser a grande referência daquilo que nós pudermos fazer hoje. Então, eu acho que nós temos que fazer tudo aquilo que está projetado. Não se projetou nada que não fosse importante para o crescimento, para o desenvolvimento de Araxá. Fábricas estão chegando, o comércio está aumentando. Aqueles que vêm de fora estão aplicando em Araxá. Então é bom que o araxaense sinta isso, porque aqueles que estão fora já estão vendo que Araxá realmente é uma cidade altamente promissora. Então nós temos que preparar para que essa cidade promissora seja promissora principalmente para os nossos filhos. Prefeito, o senhor destacou que o viaduto será custeado com recursos próprios do município. Já tem um levantamento do custo dessa obra? Olha, quando eu falo recurso próprio, Alexandre, eu gosto de dizer que o recurso próprio é todo aquele que é produzido, que é gerado pela nossa cidade, mas é todo aquele que é buscado fora pela ação da administração, aquele recurso que vai ser buscado em Brasília, que vai ser buscado em Belo Horizonte, que vai ser buscado nas indústrias, em todos os colaboradores, que passam a ser recursos próprios do município, porque se você ficar prisioneiro em Araxá, sem buscar horizontes novos, você nunca vai ter recurso próprio, você tem que ampliar esse recurso próprio. Eu acredito muito na arrecadação que nós estamos tendo em Araxá e no seu crescimento, porque está havendo uma conscientização do araxaense, de que o tributo municipal ele tem que ser o mais sagrado. O tributo municipal é aqueles que você recebe na sua porta, com a limpeza, com o asfaltamento, com a iluminação, com a segurança. Esse é o tributo próprio, então nós temos que arrecadá-lo para que ele possa realmente suprir aquilo que nós recebemos em troca. Agora, o recurso mais distante que nós vamos buscar fora, esse tem que nos ajudar a crescer também. Então, quando eu falo que é possível fazer, é porque eu entendo que é possível fazer, até porque nós já fizemos no passado obras muito mais ousadas que muita gente achava que era impossível fazer. E eu acho que no Araxá de hoje, no nosso dicionário, não deveria existir a palavra impossível. Eu acho que nós temos que acreditar que tudo é possível desde que a gente queira que seja. Então a obra pode estar orçada aproximadamente em 10 milhões de reais. Se uma cidade do porte de Araxá não conseguir fazer uma obra dessa, eu acho que nós fracassamos. Nós vamos fazer os outros viadutos. Nós temos condições de arrumar os recursos sim, dentro de Araxá e fora de Araxá. Nós temos que fazer a canalização dos córregos, lá do córrego grande, do córrego da Galinha. Nós temos que levar também aquele córrego até a BR-262. Agora, como? Como nós já fizemos no passado, como outras cidades estão fazendo, trabalhando. Então, eu não vejo muito que o recurso seja obstáculo, desde que você tenha credibilidade, tenha conhecimento, tenha a união da população e queira trabalhar. Prefeito, e outra obra que também gera muita expectativa da população é a duplicação da Ítalo Rossi. Em que estágio está esse projeto? Olha, está para ser iniciada a obra. Nós fizemos a licitação, praticamente está definida. Existem algumas pendências quanto à especificação junto aos órgãos de fiscalização, tanto do DEOPS como do DR. Mas a obra praticamente nós esperamos que dentro de poucas semanas a gente inicie. E já temos lá um programa que eu me permito até revelar aqui.
em companhia com o nosso departamento de engenharia, principalmente com a Donizete, nós divisamos uma possibilidade de ampliar aquela obra, fazendo com que a partir do viaduto da Damas do Mundo, é isso? A gente consiga duplicar a partir dali, duplicar aquela avenida a partir do seu lado direito, derrubando aquela faixa de domínio da prefeitura, fazendo com que a Senador Montandor se estenda até a rotatória do bairro Santa Rita, fazendo essa melhoria através da derrubada da lateral direita da Senador Montandor até se encontrar com o bairro Santa Rita. Ali pode ser ampliado, sim, é uma faixa de domínio da prefeitura e nós já estamos fazendo o projeto. Então a Senador Montandor irá até o posto Rio Branco, até a rotatória do Santa Rita. É mais uma abertura, porque ali também o trânsito vai ficando quase que insuportável em determinados momentos. Prefeito Araceli, o governo federal anunciou mudanças na política dos royalties da mineração. Isso significa mais recursos para Araxá? Olha, significa. Houve uma medida provisória do governo que deve produzir seus efeitos daqui a 90 dias. Agora, há uma discussão quanto ao entendimento da medida. Nós não podemos ser nem otimistas nem pessimistas, porque tudo que entrar a mais no caixa da prefeitura é uma renda a mais que a cidade passa a ter. Da mesma forma que o governo está estudando a modalidade da aplicação dessa medida, nós estamos estudando também. Espero que seja altamente compensatório. Agora, não estando dentro da nossa perspectiva, não vou dizer que todo recurso que entrar é um recurso bem-vindo. Então, se esse aumento do royalty de alguma forma vier a ser pago, nós achamos que deva ser pago, não tenha dúvida, seja ele quanto for, será muito bem-vindo. Agora, lógico que vai haver uma discussão quanto à sua extensão. Nós esperamos que os municípios tenham assim, uma arrecadação melhor, até porque percentualmente tem. Agora, espero que isso seja altamente compensatório. Se não for, é uma renda a mais. Foi mais uma semana de muitas boas notícias, né, prefeito Araceli? Olha, essa é uma semana que para nós, quando todos teimam falar em crise, a gente tem uma alegria muito grande em falar em desenvolvimento, em falar em futuro, em falar em crescimento, em falar em união. Então, eu só tenho a agradecer. Dividir com Araxá a nossa satisfação, a nossa alegria de ver que a nossa união tem dado bons frutos. Quero agradecer a imprensa, agradecer a participação decisiva da Câmara Municipal. Quero agradecer de modo muito especial os nossos secretários, os nossos operários. Enfim, agradecer a população toda, porque eu acho que uma obra de construção de uma cidade se faz com a participação de todos, com a crença de todos, com o otimismo de todos. E dizer que todos os percalços, todas as dificuldades que a gente enfrenta hoje para administrar uma cidade do porte de Araxá em franco desenvolvimento, em franco crescimento, todas essas dificuldades são compensadas pelos frutos que nós estamos colhendo juntos, porque nós plantamos juntos a semente do futuro, essa semente que é sempre irrigada com a satisfação e o trabalho de cada um, com a nossa confiança. Portanto, muito obrigado, Araxá. Espero que Deus nos dê a cada semana dias e situações para comemorar como estamos comemorando hoje. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Na próxima sexta-feira estaremos de volta neste mesmo horário com mais informações da administração municipal. Contamos sempre com a sua companhia. Araxá. Vamos juntos, de mãos dadas, caminhando sempre juntos, que o futuro vem chegando, é Araxá, brilhando sempre mais, muito mais, vale a pena acreditar, trabalhando alcançaremos grandes vitórias, com a sua participação, todos num só coração, vamos fazer muito mais, o futuro é agora, vamos fazer muito mais, muito
Termina aqui o programa. Bom dia, prefeito. Um abraço e até a próxima semana.